Acho que seria uma estratégia bem interessante, né, doutoras? E por que isso? Porque é uma forma da gente também não tá só pela porta dos fundos, está na porta da frente nessa discussão, né? Mas, doutor, só me tira uma dúvida. A liminar, ela pode ser concedida mesmo sendo matéria de força velha? Sabe qual que é o problema? Infelizmente, nós temos uns juízes que são muito ruins, uma posse né? velha, né? Isso que a doutora falou é real, né? Posse velha e posse nova, em regra liminar, ela tem que ser concedida para desocupação com a posse nova e não a posse velha. Também é uma tese legal para a gente usar, uma tese importante, mas tem uns julgados que vêm do Rio Grande do Sul, também do Paraná, que falam que não tem mais a posse velha e posse nova. A questão é de objeto, e o objeto dá direito à desocupação. Então, é uma tese que a gente tem que usar sim, mas não dá para usar só essa tese, porque entra numa linha de risco, né? Sim. Então, o senhor me aconselha usar na exigir contas, qual é a tese principal? Na ação de exigir contas, a falta de respostas, a falta de informação, ela não sabe mais o que pagou, o que deve, está muito confusa essa história, não sabe mais o que está sendo cobrado de juros, se é tabela price, se é saque, se é abusivo ou não, deixar bem claro que ela está perdida nessa história. Sim. Agora, uma outra dica também, eu acho que vale a pena, eles fizeram uma ação possessória mesmo. Eles poderiam ter usado o fundamento mais puxado para a súmula 487, que numa discussão de propriedade não se discute o domínio, e eles entraram muito na posse. Foi um erro por parte deles, porque quando dá para usar petitória, nós vamos na petitória, e não nas possessórias que são traiçoeiras, são complicadas, né? Então, nós temos uma vantagem boa aí. Essa vantagem é que eles usufruíram da tese errada, né? Quem advogou lá para eles, ainda bem para nós, eles foram pelo caminho errado, o caminho equivocado. Isso é um ponto importante, um ponto positivo para nós, hein? Sim, mas aí como que eu posso rebater isso? Comprovando a posse dela? Comprovando a posse dela. E quanto tempo de posse já bateu? A posse dela mesmo, quase 10 anos, foi desde 2015. Ia completar 10 anos em julho de 2015. Agora, outra coisa, você vê que as informações são importantes, o caso é complexo, mas olha que legal. As doutoras podem trabalhar com uma ação de exigir contas, de fato, para deixar claro que ela não sabe mais o que pagou, o que está devendo, o que juros que está sendo cobrado. Essa ação nos ajuda a fortalecer uma conciliação, talvez, né, nessa audiência, nos ajuda a dar força para o agravo do instrumento, mas se a cliente tiver condições financeiras também, de pagar as doutoras, os honorários direitinho, dá para pensar assim no uso capião em matéria de defesa. Não alegar ele na contestação, não. Fazer uso capião mesmo e alegar dentro desse uso capião a súmula 237. Aí as outras vão falar assim, mas professor Júlio, tá ficando doido, professor Júlio, porque essa posse não é uma posse efetiva. Ela porque se a gente usar de mais de 36 espécies o uso capião do 1238, ela é efetiva, ela é qualificada. Porque esse uso capião permite até a má-fé. Quando o artigo 1238 ele fala permite a má-fé, é justamente nesses casos, ou seja, a relação obrigacional não deu certo, ela não pagou, talvez não tenha pago, né, quitado, mas a posse existe, e a posse é uma relação totalmente autônoma da relação obrigacional. E aí as doutoras podem usar a súmula 237 e também o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, olha que legal. 492? Isso mesmo, súmula 237 e enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Então, as doutoras, nesse momento, começam a ter um leque, né, de opções. Sim. Se a cliente tiver condições, um exemplo, né, claro que as doutoras que vão verificar quanto que vai cobrar direitinho, mas eu gosto de trazer essas dicas de precificação para a gente não ficar fora do mercado. Então, as doutoras teriam, em regra, se a cliente tiver condições, teriam, em regra, a ação de exigir contas, que é a antiga ação prestação de contas. Essa ação seria certeira para ajudar no agravo e para forçar um acordo. Teria o agravo de instrumento, né? A segunda peça, o segundo serviço jurídico para cobrar, para combinar. E se a cliente tiver condições também, o uso capião judicial, não extrajudicial, né? Faz a distribuição do uso capião judicial, pleiteando o quê? O uso capião em matéria de defesa, súmula 237 do Supremo.
mais o enunciado 492. Então esse uso capião ficaria o quê? Artigo 1238, que é o uso capião que permite má-fé. Esse é o típico caso. Código Civil. É o Código Civil. 237. E a súmula... Artigo 237. Na verdade, o artigo é o 1238 do Código Civil. 1238. A súmula 237 do Supremo. A súmula. E também... O enunciado 492. Enunciado 492 da 5ª jornada do CNJ, de Direito Civil do CNJ. Ou seja, o caso é complexo, mas se a cliente tiver condições de pagar os honorários para as doutoras, as doutoras conseguem trabalhar com muita força, né? Conseguem evitar essa reintegração. Já pensou? Eles com uma ação, eles estão achando que estão com a cocada toda, né? Não pagou, vou tirar fácil, vou ganhar a ação, só que o jurídico deles não percebeu que erraram a ação. Eles usaram uma possessória e não uma petitória. Então eles erraram a ação. Tinha que ser ação de rescisão de contrato com emissão da posse, que é uma petitória. Eles não perceberam isso até agora. Então eles erraram a ação. O lado de cá, nós vamos inverter a situação. Porque nós vamos fazer o quê? Eu vi isso, eles tinham que entrar com emissão, né? Eles tinham que ter feito emissão. Eles erraram a ação. Sorte a nossa, né? Aí, nesse caso, olha como a gente consegue inverter. Eles erraram a ação, dá para trabalhar muito bem isso em defesa. Dá para fazer a ação de exigir contas, deixando claro que eles estão causando a situação e fortalecer a possibilidade de uma audiência de conciliação. Por outro lado, de forma efetiva, a gente consegue trabalhar com o uso capião, do 1238 do Código Civil, que permite a má-fé justamente nesses casos, mais o enunciado 492 e a súmula 237. Nossa, isso vai forçar eles a fazerem acordo. Se ela tiver condições plenas de fazer acordo, as doutoras provavelmente vão conseguir. Porque vai gerar um receio do outro lado de perderem, né? Sim. E aí gera sucumbência, tem toda essa história, né? Hoje eles acham que estão com a faca toda. A hora que as doutoras conseguirem suspender o agravo, tem uma ação que eles são réus, exigir contas, e tem uma ação de uso capião, que é uma ação em regra declaratória, mudou bastante, né? Eu pensei no uso capião, mas como tem a questão do contrato, eu fiquei meio receosa do magistrado olhar e falar assim, opa, tá agindo de má fé, mesmo eu entrando com o uso capião, alegando má fé da outra parte. As doutoras, na verdade, o que vão fazer nesse uso capião? Vão bater na posse, que a posse dela é qualificada, que houve uma confusão em relação ao pagamento, ela entende até que tenha quitado, mas isso nada tem a ver com a relação de posse, que é de fato de mais de 10 anos, para moradia habitual, para uso, né, de atividade econômica, ou seja, não tem vínculo nenhum com o direito obrigacional. Consegue quebrar, Não chegou a completar 10 anos, né? Ia completar, mas isso pouco importa ou não? Na verdade, olha que legal, né? Deus é maravilhoso. Quantos anos de posse? Não, hoje ela está com 9 anos e ia completar em junho, né? Junho agora ia completar 10 anos. Então, mas para posse de 5 anos, não precisa ser até 250 metros quadrados apenas, lá o local tem mais. Não, é que nós temos no Brasil 42 espécies de uso capião. Tinha 36. Esse ano, nós começamos o ano com 42. Vai sair um livro meu, e se as doutoras vierem para cá, para São Paulo, vai ganhar de presente um livro cada um. Eu já vou comprar aqui. Precisar as 42 espécies de uso capião. Agora, nós temos, né, o uso capião extraordinário, já antigo, mas agora, no caso prático, que ele permite a má-fé. E outro detalhe importante, por mais que ela não tenha 10 anos completos, ela tem quase 10 anos. Então daria para usar o quê? Daria para usar a decisão do STJ, que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo. Aí as doutoras anotam aí também, que é o RESP, né, o recurso especial. É o 1361 226.